Boa noite, prezados irmãos em Cristo Jesus. Que a luz benfazeja e irmanada pelo Mestre Jesus e os bons espíritos de luz nos anime a prosseguir em nossa caminhada rumo à evolução de nossos espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. E sempre pratiquemos o maior mandamento das leis de Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus nos asseverou. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E o semelhante ao primeiro: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Porque não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. E que não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, pois fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Item 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, por que, meus irmãos, que blasfemamos quando diante de alguém tido como mau, que escapa da morte? Costumo dizer essa expressão lida hoje no Evangelho: se fosse um homem de bem, teria morrido. Meus irmãos, a reencarnação é justamente a oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, né? Pois somente Deus quem determina esse momento. E então, por que não devemos desejar também, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um mau homem? Justamente, meus irmãos, porque aquele que parte, como no próprio Evangelho deixou bem esclarecido, aquele que parte já concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez ainda não tenha nem iniciado a sua. E seria então justo permitir que o homem de bem permanecesse preso então à gleba terrestre? Não seria justo, né, meus irmãos? Ele seria então como um prisioneiro que, após cumprir
a sentença que foi contra ele pronunciada, e assim, mesmo cumprindo, continuasse no cárcere, né? Deus, em sua sabedoria e justiça, ele recompensa quem merece. Logo, quando cumprirmos a nossa missão, com certeza seremos libertados. E a verdadeira liberdade para o espírito, meus irmãos, consiste justamente no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto se encontra na terra, ele está em cativeiro. E a vida física, será que ela é destituída de valor, meus irmãos? É claro que não, né, meus irmãos? Como bem deixou claro o Evangelho, a vida física, ela tem um valor reeducativo, né? Deus, em sua infinita perfeição, jamais iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar dos prazeres materiais. E devemos então, meus irmãos, buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar, meus irmãos, viver de acordo com o Evangelho, para que possamos diminuir a importância que damos à vida material. E também, meus irmãos, compete a cada um de nós manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos associar com seus vícios, né? E também procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades com a vida material. E, em especial, estar sempre atento aos ensinamentos constantes no Evangelho de Jesus. Boa noite. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, juntamente com os irmãos da espiritualidade maior, para que possam derramar muitas luzes sobre todos nós, para que possamos a cada dia melhorarmos, a cada dia sermos pessoas melhores. E que eles nos ajudem colocando o remédio necessário para cada um de nós nas águas do nosso planeta. Que essas águas recebam todos esses fluidos para que chegue a cada um de nós o remédio que nós precisamos. Que possamos, Senhor, a cada dia cuidar mais do nosso planeta, que possamos, Senhor, fazer com que ele renasça, para que a água brote em todos os lugares, porque nós sabemos que nós necessitamos da água, que nós possamos cuidar melhor do nosso planeta, da natureza e de tudo. Abençoa, Senhor, todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.